Bora lá começar o nosso programa desta segunda-feira chuvosa aqui em Cascavel e também em toda a nossa região. Então aproveita esse tempinho, né? Quem já tá em casa, quem já tá curtindo férias ou mesmo você que tá no trabalho, mas chove lá fora, pessoal aqui... Todo mundo curtindo aí o televisor, todo mundo curtindo aqui o Vitrine Revista. E vocês sabem que aqui no Vitrine Revista nós temos o nosso consultório aberto, né? Com temas ligados à saúde. E hoje a gente vai abrir o nosso programa com um desses. A gente está finalizando o Novembro Azul. E a intenção é mostrar para você, homem, que todo mês é mês de cuidar da saúde. Percebeu o recado, né? É hora de falar dos cuidados com a saúde dos homens e para isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais este assunto com o oncologista do CEONC, o doutor Carlos Augusto Barreira. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à Vitrine Revista. Boa tarde, Patrícia. Agradecer o convite para estar aqui hoje. Imagino, o prazer é todo nosso. Doutor, quando a gente fala do Novembro Azul, às vezes a gente esquece, né? Fala só do mês, Novembro Azul, mas o que é o Novembro Azul? É um mês de alerta mesmo para a prevenção, para a saúde dos homens? Explica pra gente. Bem, Patrícia, o Novembro Azul, ele nasceu, na verdade, ele é um mês onde você intensifica as políticas de promoção de saúde ao homem. Por que se faz isso? Existem estudos que dizem que os homens vivem de 4 a 5 anos menos do que as mulheres. E por que o homem vive menos? Então, todos os estudos e avaliações chegou-se à seguinte conclusão. O homem vive menos do que a mulher porque ele é mais desleixado com a sua saúde. Ele procura menos assistência médica, menos os tratamentos do que a mulher. Visto isso, como também as mulheres têm o mês da prevenção das suas doenças, né, que seria o Outubro Rosa, existe hoje o Novembro Azul. Então, Novembro Azul nada mais é do que um mês onde você intensifica políticas de promoção da saúde do homem, as mais diversas possíveis. Aí no Novembro Azul também tem um apelo bem forte em relação, por exemplo, a exames relacionados à próstata, né, doutor? E quando a gente fala de próstata, o que é a próstata? Por que é importante? Por exemplo, temas de prevenção em relação ao câncer de próstata. Conta pra gente. No Novembro Azul, faz uma série de ações para a promoção da saúde do homem. Essas ações elas vão desde orientações dietéticas, orientações para que uma mudança de hábito de vida, para que hábitos de vida mais saudáveis, como praticar atividade física, o controle das doenças mais comuns nas idades mais avançadas, como hipertensão arterial, diabetes, e a prevenção dos cânceres mais comuns. No caso do homem, o câncer de próstata. Então, sabe-se que o câncer mais frequente nos homens e mais frequente ainda com a idade é o câncer de próstata. Não existe o termo prevenção, na verdade é um termo incorreto, porque não existe algo que você possa fazer que vá prevenir o câncer. O que se faz são exames de screening, exames de varredura, exames com frequência, no mínimo anuais, onde você tenta identificar se presente um câncer em fases iniciais, onde você consegue fazer tratamentos curativos, ao contrário de você pegar um câncer em estádios avançados. E quando a gente fala, por exemplo, de um câncer em estágio inicial, esse câncer, falando de próstata, ele dá sinais a este homem, doutor? Tem alguns sinais, assim, que são mais latentes? Justamente o importante da gente salientar agora. Câncer de próstata, quando presente em fases iniciais, não tem sintoma nenhum, absolutamente nenhum. Ou seja, para você diagnosticar um câncer de próstata em fases iniciais, você tem que fazer o exame preventivo. E o que é o exame preventivo? Basicamente é um exame de sangue, que é o famoso PSA, e o exame, o chamado toque retal. Se você tem os dois exames normais, a chance de você ter um câncer de próstata é mínima. E a alteração dos dois exames, de algum desses dois exames, vai te levar a uma investigação futura, não que tenha câncer, mas vai te levar a uma investigação futura para checar se esse paciente tem um câncer ou não. Então fica bem claro. Câncer de próstata, em fases iniciais, quando o câncer é curável, não dá sintomas. É necessário ir ao profissional, ir ao médico, fazer os exames preventivos. A partir de que idade, doutor, esses exames? Todo homem, a partir de 50 anos de idade, deve fazer o toque retal e o exame de sangue, o PSA. Doutora, eu posso fazer só o exame do PSA, só o exame de sangue? Não é recomendado somente o exame, por quê? Porque nenhum exame é perfeito. Todos os exames têm os seus falsos positivos ou falsos negativos. Então, um exame de PSA normal
é importante, ele tem um significado clínico, porém, em até 5 a 10% dos cânceres de próstata, você pode ter câncer com o PSA normal. E, normalmente, esses casos, você consegue detectar no toque retal. Então, um exame complementa o outro. Então, todo homem, a partir de 50 anos, PSA e toque retal. Agora, doutor, você falando em relação, por exemplo, a muitos homens, posso fazer só o exame de sangue? Isso é por conta em relação ao preconceito que ainda existe em relação ao exame de toque, doutor? O exame de toque retal, ele é um exame que faz parte do exame clínico do profissional. É um exame indolor, é um exame que não ofende a masculinidade de ninguém. Existe um certo cisma em relação ao exame, mas, como eu digo, né, o preconceito você só combate com uma grande arma chamada informação. A informação é a arma contra o preconceito. Então, isso que nós estamos fazendo agora nada mais é do que informar as pessoas da importância desse tipo de exame. Porque a pessoa sabendo os riscos que ela pode correr, os benefícios que ela pode ter, dificilmente algum homem se nega a fazer o exame. Claro, no boca a boca, no dia a dia, né, você escuta de tudo, existe muita brincadeira, mas isso a gente está falando de coisa séria, seríssima. Eu chego a dizer por vezes que é o toque retal, eu chamo às vezes o toque que pode valer uma vida. Então, mais uma vez, preconceito se combate com informação, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou levando a informação para vocês, que é um exame simples, é um exame inócuo, que não faz mal para ninguém e que pode detectar uma doença grave em estádios iniciais, enquanto a gente pode oferecer um tratamento curativo. Por que ocorre o câncer de próstata? O que acontece, doutor, no organismo? Quais são as causas? Não existe uma causa 100% estabelecida para o câncer de próstata. Existe o que a gente chama de fatores de risco, ou seja, existem situações onde o câncer de próstata é mais comum. O principal deles é a idade. Chega-se a dizer que se um homem viver 100 anos, a chance dele ter um câncer de próstata é quase 100%. Então, talvez seja uma degeneração natural da glândula e a evolução do câncer. Com 80 anos, até 80% desses homens têm focos de câncer de próstata. Existe um histórico familiar onde você tem um parente de primeiro grau ou de segundo grau, o risco de você ter câncer de próstata é maior do que a população em geral. E parece existir uma maior incidência nas populações que têm uma alta ingestão de proteína de origem animal. Não se sabe muito bem o porquê disso, mas populações que ingerem grande quantidade de carne vermelha, principalmente, existe uma maior incidência de câncer de próstata naquelas populações que ingerem menos. Então, se a gente pudesse dar algum conselho para algum homem, ele pode chegar no consultório e me dizer: doutor, o meu pai teve câncer de próstata, meu irmão mais velho teve câncer de próstata, o que eu posso fazer para não ter câncer de próstata? Não existe nenhuma evidência comprovada, mas a única sugestão que eu poderia lhe dar: tem uma dieta regrada em relação à carne vermelha. Entendi. Agora, depois, por exemplo, do diagnóstico, como que funciona o tratamento? É cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, doutor? Como que é? O câncer de próstata, em suas fases iniciais, você busca tratamentos curativos. Existem duas modalidades terapêuticas que você pode empregar para buscar essa cura. A modalidade cirúrgica, nas suas diversas formas, e as modalidades radioterapêuticas, nas suas diversas formas. Cada caso se adequa melhor a um método. Pacientes mais jovens, você tem uma tendência por fazer tratamento cirúrgico. Por quê? Porque uma vez feito o tratamento cirúrgico, você ainda tem o tratamento radioterápico como segunda opção de tratamento curativo. Para pacientes mais idosos ou aqueles que têm mais comorbidades, riscos cirúrgicos elevados, são normalmente doentes que às vezes já tiveram um derrame, um AVC, um infarto, outras doenças em onde o risco cirúrgico passa a ser maior, nós temos uma tendência por adotar tratamentos radioterápicos. Nós temos uma experiência grande, tanto num como no outro tipo de tratamento. Temos a modalidade radioterapêutica hoje no CIONC com uma modalidade chamada IMRT, que nada mais é do que uma radioterapia que se molda à forma da próstata específica daquele paciente, e dentro da forma daquela próstata eu posso irradiar diferentemente dentro da próstata com diferentes intensidades, irradiar mais o nódulo, menos a próstata, e irradiar bem pouco ao redor da próstata para ter baixa toxicidade. Então a gente tem uma experiência muito positiva também nesse tipo de tratamento, principalmente com pacientes mais idosos, tá? Mas uma vez feito o diagnóstico, você individualiza para cada paciente. Para cada paciente, uma modalidade terapêutica pode ser mais adequada do que outra.
Perfeito, doutor. Então, lembrando sempre, gente, estamos aí no final, né, do Novembro Azul, mas todos os meses, todos os dias é dia de cuidar da saúde, tanto da mulher quanto do homem. Hoje aqui a gente falando mais direcionalmente, né, para o homem, falando para você, homem aí, que ainda não está com o check-up em dia, tem mais de 50 anos, você ouviu aqui as palavras do doutor. Então, é importante você estar com os exames em dia. É isso, né, doutor? É isso. Agradeço o convite pela participação de hoje. E deixar a informação que eu acho que, mais uma vez, é o que a gente combate, o preconceito é com isso. Como programas como o seu, como você está fazendo agora, levar informação para o público, essa é a função também da mídia, né? A informação é a grande arma que a gente tem na nossa vida. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada. Excelente semana. Muito obrigado. Eu entrevistei, gente, o Dr. Carlos Augusto Barreira, que é oncologista do CEONC Hospital do Câncer. O hospital foi fundado em 1993, é referência no diagnóstico e tratamento do câncer. O Centro de Oncologia possui uma estrutura completa e um corpo médico de ponta em constante evolução. CEONC Hospital do Câncer.